Eu entendo tudo que o Pedrinho fez, só não entendo por que não se pronunciou até agora, pois estou com vergonha de ser Vasco. Fui lá ontem e vi aquilo. Essa é a outra pergunta que todo mundo está fazendo, Edmundo. Querem a opinião aqui. Pelo amor de Deus, o Pedrinho não tem que falar. O que você acha, Edmundo? O Pedrinho teria que falar? Não teria que falar? Por que ele não falou ontem? O pessoal eu acho que tem que falar. Eu acho que tem que falar. Eu acho que tem que falar, mas principalmente tem que agir. O Pedrinho tem um coração muito bom e acha que palavra tem que ser mantida. Eu até acho que sim, mas você não pode manter a sua palavra e se ferrar por causa disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque ainda está lá. As pessoas nomeadas pela 777 continuam tocando o futebol. O Lúcio Barbosa, esquece as pessoas. Ainda quem toca o futebol, ele tem que tomar rédea disso. Ele tem que tomar atitudes, assim como contratações, dispensas, dar esporro, enfim, o que quer que seja. Ter a postura de um líder. Então, eu concordo com o Superchat. Concordo mesmo. Ele tem que falar, mas principalmente agir. Chegar lá e entender o que aconteceu durante esse 1 ano e meio ou 2 anos dentro daquele escritório da 777. Aonde foi parar o dinheiro da televisão, onde foi parar o dinheiro... Enfim, por que o caixa está zerado? Por que a folha do Vasco é gigantesca? Né? São cerca de 25 milhões de reais. 17, 18 de folha, a quinta ou sexta do Brasil, e o time é o 15º. Essa é a grande realidade. Entender por que eu comprei fulano, por que eu comprei Beltrano, por que eu paguei 6 milhões num jogador, por que eu paguei 6 milhões no outro jogador. Entender toda essa história que aconteceu. Porque senão vai acontecer isso aí que o Superchat está dizendo. Vai cair em cima do Pedrinho, que não tem culpa. Ele tomou a única atitude plausível para salvar a instituição. Vocês podem ter certeza disso. Porque a instituição estava à beira da falência. Esta é a grande verdade. O colapso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. O aporte de 270 milhões não ia existir, porque essa empresa, 777, já abriu falência no mundo. Ou a gente é idiota aqui para tapar os olhos para isso. Mas eu acho que a pessoa está certa. Está certo, você tem que se comunicar com o seu torcedor, principalmente depois dessa vergonha que foi esse placar de 6. Tem coadjuvantes e protagonistas. Os protagonistas do jogo, do outro lado, assumiram a responsabilidade de protagonismo. E do lado do Vasco, não. E aí é independente de seu time ser melhor ou pior. Tá? Independente de ser melhor ou pior. Vontade, determinação, garra, tesão, honrar a camisa é meio que obrigação. Mas está tudo bem, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, porque deturparam as minhas palavras. Sim, verdade. Essa é a grande verdade. Eu exaltei o craque do Flamengo, que é o Arrascaeta, que chamou a responsabilidade e comandou o Flamengo a essa belíssima vitória. E, galera, só para vocês ficarem cientes sobre a fala do Edmundo, onde ele falou sobre o Payet, comparou o Payet e a Arrascaeta, eu vou colocar para vocês nesse momento. Mas antes, peço a você que deixe o like, é muito importante para fortalecer o react do futebol. Vamos ouvir agora a parte que o Edmundo fala sobre o Payet e que até, inclusive, né, ele falou um pouquinho antes agora, que eu coloquei para vocês assistirem, sobre a situação do Payet, que mudaram as palavras dele. Então agora a gente vai ouvir realmente como que foi que ele se pronunciou ontem sobre o francês, camisa 10 do Vasco da Gama. Craque do time que não chama responsabilidade, né, goza de prestígio com o torcedor sem fazer nada. O Payet não fez nada com a camisa do Vasco ainda. Se sobressai aqui num jogo contra um time pequeno no Carioca, dá um passe ali ou outro num jogo contra o Vitória da Bahia, mas é muito pouco. Craque foi o que fez o Arrascaeta. O Flamengo estava perdendo, ele chamou a responsabilidade, pegou o jogo, botou a bola debaixo do braço e comandou.
a virada histórica da equipe do Flamengo em cima do Vasco. Cara, desde o início da temporada. E eu lembro aqui, Nova Iguaçu, Água Santa, porque apesar de ter passado na classificação, você tomar 3 gols em São Januário e tomar uma virada é uma vergonha. Aí veio o Criciúma de 4-0 e agora a maior goleada que o Flamengo aplicou no Vasco na história do Clássico dos Milhões. Então assim, cara, eu poderia muito bem falar, o técnico errou nisso aqui, errou naquilo ali. Mas, na verdade, eu não consigo enxergar outra forma, além da vergonha que esse grupo vem protagonizando. E o torcedor tem todo o direito de ficar com raiva, de cobrar, de brigar, porque é um grupo que não respeita a camisa do Vasco da Gama. Que não tem a mínima noção do que é vestir a camisa do Vasco da Gama. Porque um jogador de futebol que ganha muito bem, que mora num ótimo lugar, que joga num grande clube, que tem todo o suporte de alimentação, fisiologia, fisioterapia, preparo físico e se diz profissional e vai para dentro de campo tomar de 6-1 com a camisa do Vasco num clássico no Maracanã, ele não tem vergonha na cara. Ele deveria chegar em casa e pedir desculpa para a família dele, para os seus atletas, para os seus amigos, porque o torcedor do Vasco atravessa estado, pega 2, 3 horas de ônibus, de carro, paga ingresso, compra camisa oficial, paga sócio torcedor, tá sempre apoiando para você aí, que tirando 3 ou 4 ainda honram a camisa do Vasco, para você aí protagonizar a vergonha que você protagonizou ontem no Maracanã. E não é só um dia não. Você está protagonizando essa vergonha com a camisa do Vasco 2024 inteiro. Não dá para normalizar o que aconteceu. Tanto os jogadores dentro de campo, quanto a diretoria vergonhosa. Senhor Lúcio Barbosa, o senhor prometeu que o Vasco da Gama ia fazer grandes contratações em 2024, que o torcedor teria um dos 5 maiores orçamentos, um dos 5 melhores times do Brasil, e o senhor está comandando um time que passa vergonha atrás de vergonha. O Vasco da Gama não entrega nada para o seu torcedor. E é há muito tempo, é há 24 anos que isso acontece. E vocês, que injetaram mais de 300 milhões, não conseguiram montar um time decente a ponto suficiente de não ser humilhado para o Flamengo no Maracanã, humilhado para o Criciúma em São Januário e humilhado para o Nova Iguaçu e quase foi humilhado para o Água Santa, coisa que não aconteceu por detalhe. Tem que agradecer muito de ter passado do Fortaleza, porque esse grupo de jogadores e as pessoas que comandam o Vasco não merecem um torcedor vascaíno. O Vasco conseguiu abrir o placar, o Vasco achou um gol com o Verratti, isso tem que ser deixado claro. O Vasco achou um gol com o Verratti, inclusive é o único jogador que eu vou salvar da atuação de ontem, inclusive eu fiquei com pena dele no final do jogo, com a cara dele de tipo assim, cara, eu corro, me dedico, faço gol e não adianta de nada. Então o Vasco conseguiu achar um gol, aí em 20 minutos até teve 2 oportunidades ali, uma que ele deixou passar e depois o Ryan conseguiu achar. O Flamengo já tinha percebido que o Ryan não estava fechando o lado direito, o lado esquerdo com o Payet também fazendo a recomposição na segunda linha de 4, no caso a linha à frente da defesa não estava dando certo e o Flamengo é um time extremamente qualificado. Então o que aconteceu? Explorou o lado direito, naquele momento ali o Maicon tem um erro grotesco de domínio de bola e não consegue afastar a bola quando ele deveria afastar, o Arrascaeta pega a sobra, Everton Cebolinha empata. E aí o Vasco volta a ser aquele time que a gente está falando da temporada inteira. Um time desatento, que se desmorona, que não tem psicológico quando tem obstáculos dentro da partida. O 2-1 vem de uma jogada de escanteio, de cobrança rápida, que é patética. Para um time como o Vasco da Gama é patética. O Amazonas deu mais trabalho ao Flamengo do que o Vasco defensivamente. O Amazonas foi muito mais consistente ao Flamengo do que o Vasco no jogo de ontem. O Lucas Piton fica olhando o Everton Cebolinha entrar, o Payet também fica olhando, eu não sei porquê, porque ele não marca sem a bola, é uma dificuldade muito grande. E aí o Pedro de peito, no meio de 4 jogadores, consegue fazer o segundo gol. Ali desmorona, o Vasco acaba tomando a virada, depois o Davi Luiz sozinho dentro da área, consegue pegar uma bola meia altura, com a perna ruim, digamos assim, e faz o terceiro gol, com todo mundo olhando o Davi Luiz. Então, Fernando, a gente pode falar de técnica, de tática, mas é falta de vergonha na cara, é falta de atenção, que é a marca desse time do Vasco na temporada de 2024. E depois o Léo Pelé, que erra também de uma forma grotesca, que não se faz isso nem em escolinha, erra o passe e o João Vitor vai tentar corrigir a besteira que ele faz, acaba sendo expulso, e é outro também que não estava jogando absolutamente nada. O sistema defensivo do Vasco já é o pior do Campeonato Brasileiro, e depois no segundo tempo foi só o protocolo, né? O Flamengo fez 3, brincando, deitando e rolando e humilhando o Vasco. Então, portanto, galera, esse foi nosso vídeo com a cobrança do Edmundo para o camisa 10 do Vasco da Gama. Também teve o jornalista do SBT que fez cobranças pesadas relacionadas ao elenco do Vasco. Falou que o elenco do Vasco não respeita a camisa do Vasco da Gama. Quero que você, torcedor, coloque nos comentários a sua opinião sobre essa situação toda. Realmente acha que o país está deixando a desejar? Qual a sua opinião? Coloca nos comentários, que é muito importante para a gente conseguir entender o pensamento do torcedor relacionado a essa situação que está acontecendo na equipe do Vasco, beleza?
Vou ficando por aqui, galera. Peço humildemente a você que deixe o like, porque isso aí apoia bastante o nosso canal. Lembrando que nossa meta é alcançar 40 mil aqui no React do Futebol. E eu conto muito, com você que está me assistindo para dar aquela força para a gente alcançar essa meta o mais rápido possível, beleza? Vou ficando por aqui. Obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Valeu, tamo junto e é nóis. Fui!